Pai do Senhor Jesus para todos. Vamos estudar a primeira lição deste trimestre. O tema das 13 lições é os princípios divinos em tempo de crise. E o título desta lição, número 1, é Daniel ora por um despertamento. O nosso texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O poder da oração do crente, daquele que confia no Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 3, depois capítulo 6, versículo 10, depois capítulo 2, versículo 17 a 19, e Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Vamos para a introdução da nossa escola bíblica dominical. Os crentes fiéis brilham como a luz. Está em Mateus 5,15. Mateus 5,15 diz: nem se acende candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. A verdade é que quando o crente aprende a palavra do Senhor, não pode omiti-la. É preciso anunciar a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem ao Senhor, porque neste mundo temos muitas adversidades e precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e em comunhão com o Senhor para que nós possamos vencer essas batalhas. O crente não pode esconder a palavra de Deus somente no seu coração e não transferir para outras pessoas para que elas possam ser despertadas pelo Espírito Santo de Deus. Seguindo também em Filipenses 2,15. Filipenses 2,15 está escrito: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como luz no mundo, de uma forma irrepreensível, vigiando todo dia para não ser influenciado pelas coisas deste mundo que complica a vida da pessoa. Os registros mentais que esse mundo deixa nas pessoas são registros muitas vezes difíceis de apagar, de superar. Crentes têm muitas batalhas posteriores após a conversão, devido a algumas imagens, algumas lembranças que ficam na memória do crente e não se apagam, são superadas pelo poder de Deus, e nós anulamos, de qualquer forma, os nossos pensamentos em relação a esses registros. Portanto, precisamos ensinar as pessoas para que elas não venham cair em tentação neste mundo e estar, de certa forma, entulhada pelas informações que o mundo produz a cada dia para as pessoas. Portanto, precisamos dar atenção a essa palavra, porque ela brilha como a luz e é toda poderosa para nós e faz resplandecer em nós a luz do Senhor. Portanto, a igreja passa a ser luz deste mundo e sal da terra. Seguindo aqui, Daniel foi levado cativo para a Babilônia muito jovem, por volta de 15 anos de idade, e ele não se corrompeu na Babilônia. Veja que um jovem, com 15 anos de idade, tem pouca estrutura ainda para suportar um embate tão forte como na Babilônia, cujo rei era um ímpio, perseguidor, violento, mas aquele rei não perseguiu a Daniel e aos seus amigos. Por quê? Porque Deus trabalhou no coração daquele rei para que preservasse a imagem e a vida daqueles servos do Senhor, e o rei obedeceu, e conscientemente o rei obedeceu,
porque se não for a intervenção de Deus e o projeto de Deus na vida de Daniel e seus amigos e tantos outros, o rei teria destruído logo Daniel, porque era um menino muito jovem, mas ele não se corrompeu com as iguarias. Primeiro, ao ler o profeta Jeremias 29:10, Daniel observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar, mas não havia nenhum sinal ainda de que o final estivesse próximo. E Daniel foi orar ao Senhor, apresentar-se ao Senhor, humilhou-se diante do Senhor, vestido de sacos e cinzas, para que o Senhor pudesse ouvir a oração dele. Essa humilhação não é humilhação pejorativa, é reconhecer a grandeza de Deus e o nosso limite diante do Senhor. E ele retratou a situação do povo de Israel, os seus pais, os seus pecados, e ele pediu misericórdia ao Senhor, mas o Senhor já estava para cumprir a sua palavra, conforme Jeremias 29:10, que assim está escrito: porque assim diz o Senhor. Deus verdadeiramente falou através de Jeremias: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Assim foi dito, assim foi feito. Mas Deus disse que, ao cumprir os 70 anos, visitaria. Então, 70 anos para Deus não é nada, é como um sopro. Mas para Daniel, durou muito tempo. Daniel chegou à Babilônia com 15 anos, com 85 anos de idade, já estava em idade avançada e foi clamar ao Senhor. Mas Daniel venceu todas as batalhas em Babilônia através da oração com seus amigos. Subtópico 1. Daniel vivia uma vida consagrada. Isso dava-lhe condições de orar. Assim também é com o crente do nosso tempo. O crente tem uma vida consagrada ao Senhor, tem intimidade com Deus, ele tem fácil acesso ao Senhor e sabe que Deus ouve as suas orações. E as orações são feitas e a recepção a Deus é imediata. Veja que o Senhor Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Ligou aqui, liga lá. É como um interruptor, você liga a luz e acende a luz, é imediata. Deus recebe a oração. Não vai isso devagar subindo aos poucos, não. Chega diante do Senhor. A nossa oração, Ele faz um registro do nosso pedido. Mas aí, quem sabe, pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Lá para o pessoal de Babilônia demorou 70 anos para que Deus fizesse intervenção e devolvesse o povo da Babilônia para Jerusalém. Então precisamos estar atentos que as nossas orações muitas vezes são respondidas imediatamente, outras demoram um tempo, outro tempo, mas nós precisamos perseverar diante do Senhor, porque a batalha é dele. Daniel, mesmo assim, conforme eu disse, não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor de Deus. É preciso termos a nossa consciência livre e limpa e certa de que temos comunhão com o Senhor e que nós temos acesso ao trono da graça por meio do Senhor Jesus Cristo, que nós acessamos ao Senhor, que Ele guarda nós e que no meio da dificuldade do deserto, que é um ambiente de frutificação de forças, o Senhor é conosco e Ele nos dá o livramento. De alguma forma, o livramento vem para nós conforme a vontade de Deus. Subtópico 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. É preciso que a igreja, a exemplo de Daniel, tenha esse entendimento que nós precisamos orar uns pelos outros. Quando há dificuldade, nós oramos, nós entramos em batalha espiritual. E como eu já disse, as nossas orações são ouvidas pelo Senhor e Deus atende o desejo do nosso coração. É preciso que juntemos-nos para que formemos um grupo em oração para enfrentar as grandes batalhas espirituais
Quando você estiver se sentindo sozinho, convide alguém para orar com você ou orar a seu favor, de forma que precisamos entrar em alguns embates espirituais que são indispensáveis para a vitória da igreja. Romanos 12, assim está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa palavra aqui é uma palavra certeira para nós. Alegrai-vos na esperança, ou seja, quando eu oro a oração, a nossa fé gera esperança, porque nós esperamos do Senhor uma resposta, e Ele certamente nos livrará. Deus tem hora certa de nos livrar. Deus nos surpreende com as suas ações em favor da igreja. A orientação do apóstolo Paulo é que sede pacientes na tribulação. A tribulação vem, dá vontade de desesperar, a gente fica angustiado, sofrendo na batalha, aí parece que foge a esperança, mas a esperança retorna, porque nós sabemos que Deus ouviu a nossa oração e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, na tribulação, nós precisamos ter paciência, suportar, orando e clamando ao Senhor, e a nossa oração não é em vão. Precisamos saber disso. Tem hora que a gente acha que Deus não nos ouviu, que a nossa oração está vazia de conteúdo e que nós não sabemos orar e que alguma coisa ruim aconteceu e parece que nós vamos perder e cair. Mas uma coisa é certa: Deus conhece as nossas fragilidades e Ele é perfeito e suficientemente poderoso para ajudar a igreja na hora da tribulação. E o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, perseverar na oração, não desistir de orar. Ore hoje, ore amanhã. É o mesmo assunto? É o mesmo assunto, mas persevere em oração, clamando ao Senhor, falando com Ele. Você hoje ora por um determinado assunto, amanhã ora pelo mesmo assunto, mas a abordagem é diferente. Os seus sentimentos fluem de uma forma diferente, ele exala-se diante da presença do Senhor e Deus recebe a oração do crente. Subtópico 3. Coincidindo com a oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Daniel creu na profecia do profeta Jeremias, que Deus daria o livramento no final dos 70 anos. E foi exatamente ali que ele começou a orar. Ele não via sinal de mudança, ele ficou angustiado, meio que desesperado. Esse desespero são fluxos emocionais nossos que faz a gente pensar, talvez, em desistência. Aí o profeta Daniel, ele buscou a presença do Senhor, clamando a Deus livramento. Mas Deus já estava com tudo agendado para livrar o povo de Israel, ou seja, o povo judeu, das mãos do rei da Babilônia, que era um rei cruel. O Nabucodonosor, ele demorou para receber a palavra de Deus no seu coração, que, influenciado por Daniel e seus amigos e outros, profeta Ezequiel também, ele ouviu a palavra do Senhor, foi e passou 7 anos comendo capim. Todo o reino tomou conhecimento disso, era para haver uma conversão geral, mas não houve. Mas o rei Nabucodonosor, no começo, era muito cruel, depois converteu-se ao Senhor, mudou o seu semblante diante de Deus. Pois bem, mas o tal do Belsassar, ele foi muito duro diante do Senhor, conforme Daniel 5, versículo 2 em diante. Vamos ler aqui e fazer um breve comentário em Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Veja, havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém
para beber ele com os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Isso é uma afronta a Deus, né? Um desaforo. Ele afrontou a Deus, não se faz isso. Ele não ligou para Deus, deu as costas e seguiu na sua forma de viver e de pensar, e ele confundiu-se todo, de forma que o Senhor o puniu. Então trouxeram os utensílios, obedeceram a orientação do rei e começaram a beber e a cantar e a provocar o Senhor, mas na mesma hora apareceram os dedos da mão de um homem que escrevia o defronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Daí ele começou a tremer, mas era tarde, né? Ele batia os joelhos, preocupado, e aí ele chamou ali adivinhadores para que pudessem interpretar aquela visão, chamou astrólogos, mas ninguém resolveu e fez promessa para os camaradas. Disse: olha, quem resolver e me der o discernimento, eu vou vestir vocês de púrpura e colocar cadeias de ouro no pescoço e dar no reino uma posição, um estado social elevada. E ali ninguém conseguiu discernir. E lembrado de Daniel, e Daniel foi à presença do rei, e o rei fez a mesma proposta de entregar essas dádivas a Daniel, mas ele não aceitou. Disse: olha, rei, tudo isto fica para você, vou dar o discernimento para que você entenda. E o discernimento é esta, veja, esta pois é a escritura que se escreveu: Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação: Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Pronto, acabou o reino do homem. Veja, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Outro agravante da parte do rei. Perez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E aí o rei afogou-se, atrapalhou-se, complicou-se e ficou perdido, sem saber o que fazer. Então nem ele, nem os seus 1000, nem concubinas, nem mulheres, nada, absolutamente nada. Deus simplesmente acabou com o reinado daquele rei rebelde que não respeitou o Senhor. E aí, naquela mesma noite, Dario, o Medo, ocupou o reino e na idade de 62 anos assumiu, substituindo e aniquilando todo o império da Babilônia. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel ficou atento à voz do Senhor através do profeta Jeremias, conforme nós já lemos: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois bem, naquela noite, o rei Belsazar foi morto pelos medos e persas, e ali acabou-se a liderança do rei da Babilônia. E o rei Ciro, quando assumiu o governo, com a queda da Babilônia, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando-vos surpreendidos e admirados. Mas Deus já havia falado a respeito de Ciro 200 anos antes do seu nascimento, através do profeta Elias, e chamou o rei Ciro de meu ungido. Quer dizer, o homem já nasceu com uma predisposição para temer a Deus. Mas aí, nas relações com Daniel e com os amigos, e também sabendo do discernimento de Daniel naquela noite com relação ao rei Belsazar, de que Deus tomaria o seu reino e destruiria o reino de Belsazar, o que aconteceu naquela noite, certamente aumentou o temor do rei Ciro e a sua aproximação ao Senhor.
Subtópico primeiro. A Bíblia relata o que realmente aconteceu, que está no livro de Daniel. Veja, Deus, conforme eu já disse, despertou no coração e no espírito de Ciro, rei da Pérsia, o sentimento de obedecê-lo, para ele poder devolver o povo judeu daquele império antigo da Babilônia, agora o império Medo-Persas, para a sua terra, Jerusalém. E Ciro falou o seguinte, veja que expressão maravilhosa. Disse o rei Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Quando ele disse isso, entendeu já o que aconteceu com Belsazar, que por rebeldia perdeu seu reinado e que foi destruído naquela mesma noite. E a interpretação veio através de Daniel, um profeta de Deus, naquela terra. Então ele temeu, já havia uma predisposição, conforme disse o profeta Elias. E ele me encarregou de edificar a casa em Jerusalém. Veja que é diferente, não é? Foi um rei diferente, que é em Judá. Aí disse mais: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, espírito de temor. Por isso, nós precisamos ser zelosos, como igreja, que é a luz do mundo, anuncia essa palavra. O rei Ciro devolveu todos aqueles utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor trouxe, saqueou do templo e trouxe para Babilônia. Ciro devolveu com todo prazer, ou seja, foi a favor de Deus. Portanto, anunciar a palavra do Senhor é ser a favor de Deus. Não adianta a gente truncar as coisas e ficar meio falando a palavra do Senhor. Bom é falar a palavra do Senhor. Nós somos professores, anunciantes, móveis da palavra do Senhor. Aonde nós estivermos, nós precisamos ponderar o nosso pensamento para anunciar as boas novas de salvação. Isso agrada o coração de Deus. Portanto, quando agrada o coração de Deus, ele se alegra conosco. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Subtópico 2. Conforme a declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina através do profeta Jeremias. Que maravilha, não é? Uma profecia se cumpriu literalmente. Por quê? Porque Deus falou. Nós precisamos estar atentos, pedir a Deus discernimento para sabermos quando é que Deus fala e quando é que o homem fala e quando é que o adversário fala. Então se cumpriu literalmente. Veja, todos os judeus seriam liberados para voltar a Jerusalém, caso quisessem. Ele ainda deu uma opção: você quer, você vai. Não quer, aqui está bom para você, então você vai ficar conosco, mas você tem a liberdade de ir. Ele deu um trânsito livre para a pessoa retornar. Os judeus receberam permissão para reedificar o templo com liberdade. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta à casa de Jerusalém. Uma notícia maravilhosa, né? Oh, coração inspirado a obedecer a Deus. É bom quando a gente se inspira a obedecer a Deus, não é devolvendo, ou seja, devolvendo as coisas do Senhor, aplicando as coisas que Deus quer que a gente faça, que é a palavra de Deus, para as pessoas que estão perdidas. Tem muita gente perdida nesse universo, desorientada, principalmente nessa crise agora, que eles buscam inspiração e oram ao Senhor e pedem a Deus misericórdia. A pessoa não tem nem intimidade com Deus, mas pede a Deus misericórdia. Deus ouve, por quê? Porque Ele é bom. Deus tem interesse nessa vida que está em sacrifício, que está ausente do Senhor.
que anda por esse mundão, mas agora quer parar com essas coisas e retornar para Deus, direcionar-se ao Senhor. Deus tem interesse sim. Lembra-se do ladrão lá na cruz do Calvário, perdido estava, mas na mesma hora ele desenvolveu alto sentimento de sensibilidade e falou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. Assim, irmãos, acontece no tempo de hoje. As pessoas se sensibilizam e Deus trabalha na sensibilidade do coração das pessoas, e entra o Espírito Santo e começa a convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não vamos ser tão radicais, falar que Deus não ouve. Deus ouve sim. Deus está atento a todas as coisas geradas. Deus está atento às folhas das árvores. Deus está atento aos animais. Deus está atento ao ar, ao universo, aos astros. Você imagina uma pessoa que foi criada, a coroa da criação de Deus. Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Deus despertou aquele rei. O rei Ciro foi despertado pelo Senhor. Mas veja que, conforme Isaías, e também conforme eu já falei, Deus chamara o rei Ciro de meu ungido. Deus preparou Ciro para isso, para libertar os judeus daquele cativeiro terrível, por causa da desobediência. Então nós precisamos saber que Deus também prepara pessoas ou meios para livrar a igreja. Na sua projeção temporal, Deus faz isso. Nós ficamos muitas vezes angustiados porque queremos que a resposta venha rápida. Mas Deus força um teste maior para nós e para a igreja, para desenvolvermos mais resistência e mais preparo para as grandes batalhas. Então Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos exércitos. Nabucodonosor demorou, mas por isso foi comer capim, eu já falei. O apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, ele assolava os discípulos de Jesus. Ele perseguia, mandava bater, autorizava a morte. Ele esteve ali na morte de Estevão, um servo ungido do Senhor, e participou daquele momento, quando Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, uma visão espiritual. Paulo contemplou aquilo. Eu fico pensando que Paulo foi para casa, porque ele era muito esperto, muito inteligente, pensando, disse: aquele homem disse que viu os céus abertos, eu nunca ouvi falar nisso, e ficou mexendo na memória de Paulo. E na outra oportunidade, Paulo, ao perseguir o povo de Deus, no caminho de Damasco, tombou, caiu ao chão, e ali Jesus falou com ele. O Senhor Jesus mudou imediatamente a visão de Paulo. Paulo via de uma forma, mas foi convertido. Ele foi transformado instantaneamente pela presença poderosa do Senhor Jesus. Com isso eu quero dizer para vocês que a conversão, ela é um processo de desenvolvimento pessoal. Mas quando Jesus tem um objetivo, ele transforma a pessoa de ponta a ponta na mesma hora. E a pessoa já sai cheia do Espírito Santo. Ele deixa todo mundo de lado, elimina as suas lembranças, coloca o gatilho do isolamento das lembranças anteriores para servir ao Senhor. Isso é muito maravilhoso na vida de um crente. Subtópico 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. Agora vamos fazer a leitura literal do versículo em Isaías 45, 1, a respeito de Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Pense que isso foi há 200 anos antes. E Deus já via Ciro no futuro. Então Deus já sabia de você nos tempos de hoje. Não adianta fugir da presença de Deus, porque Ele vê todas as coisas.
Então, repetindo, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da minha face. Aconteceu, já comentei. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu vou ler o versículo 2. Irei adiante de ti, Ciro, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O 3, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Maravilha isso aqui. Esse versículo anima nós, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Desde o princípio Ele sabia que nós íamos existir. Ele já sabia do teu nome. Ele sabia das suas dificuldades. Ele sabia das suas necessidades. Ele sabia que você ia orar a Ele. Deus atende sim a nossa oração, nós podemos garantir por essa palavra. Possa até que o mundo diga que não, as influências, as coisas, as informações, as perturbações, as agressões, as inconsistências possam até gerar em nosso pensamento que Deus não ouve a nossa oração, mas nós sabemos por essa palavra, pela nossa consciência, conforme a consciência de Daniel, que Deus ouve a oração da igreja. Deus ouve a oração daquele que libera o seu temor para ouvi-lo. Aconteceu comigo, quando eu não conhecia Jesus, falei com o Senhor de madrugada e Deus ouviu o meu pedido e a minha oração. Ele ouviu a minha questão e foi a meu favor. Portanto, irmãos, igreja do Senhor, como luz, continue a anunciar a palavra do Senhor, mesmo que seja em meio de turbulência, mesmo que venha pensamento de desistência, mas lute contra estes pensamentos e faça prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Que Deus fique contigo e que abençoe esta nação, o nosso Brasil, neste dia e sempre. Amém.